março é marcado pela campanha de conscientização para a prevenção e combate ao câncer de intestino. A doença é o terceiro tipo de câncer que mais mata no Brasil. O repórter Rodrigo Barbosa está com um especialista que vai dar mais detalhes e orientações para a gente a respeito deste assunto, né, Rodrigo? Bom dia para você. Bom dia, Fran. Bom dia também para todo mundo ligadinho aqui no MG1. Pois é, quem vai dar mais detalhes sobre essa campanha, sobre essa doença, é o doutor Marcelo Eustáquio, que é cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista. Muito obrigado, doutor, por desde já falar com a gente nesse dia aqui para o nosso público do MG1. Comente um pouco sobre a importância dessa campanha neste mês. Bom dia para o senhor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, telespectadores. A campanha do Março Azul é uma campanha voltada à conscientização sobre a conscientização da prevenção e o diagnóstico precoce dos tumores do intestino grosso e do reto. Essa campanha ela tem o objetivo de mostrar à população quais são os fatores relacionados ao aparecimento desse tipo de câncer. Então, existem fatores ambientais, existem os métodos de prevenção desses tipos de tumores, assim como orientar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e as modalidades de tratamento que existem para esse tipo de doença. Falando um pouco sobre a doença, ela tem uma taxa muito grande, incidência muito grande aqui no Brasil. Por quê? Na verdade, mundialmente é muito grande a incidência desses tipos de tumores. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer ele estima uma incidência de novos casos, cerca de 45 mil novos casos por ano desse tipo de tumor. Dos tumores do trato gastrointestinal, o tumor do intestino grosso é o tumor mais prevalente. E, globalmente, ele só perde para os tumores da mama e tumor de próstata. Perfeito. Em relação aos sintomas, os primeiros sinais que podem ser observados, quais são? Na verdade, é uma neoplasia que, quando se manifesta, é um tipo de tumor que ele pode ser silencioso nas fases iniciais e as manifestações clínicas, elas se dão depois de um certo grau de avanço da doença. Então, o ideal não é esperar o início dos sintomas clínicos para poder buscar um diagnóstico precoce. Mas, dentre os sintomas mais importantes, estão alterações no hábito intestinal, seja diarreia, seja constipação, a presença de sangue nas fezes. Muitas vezes o paciente começa a ter uma fraqueza, porque esses tumores geram sangramentos, e isso gera anemia e a fraqueza, e dores abdominais, basicamente. Existe algum grupo de risco, doutor, assim, para essa doença, algum grupo que merece um pouco mais de atenção? Sim, na verdade, a recomendação hoje é que o indivíduo, a partir dos 45 anos, inicie já a propedêutica com a investigação através do exame da colonoscopia para se fazer o diagnóstico precoce. É um tumor que tem relação com algumas alterações genéticas que o indivíduo pode portar, mas também com alterações dos hábitos de vida do nosso paciente. Então, obesidade, uso de cigarro, álcool, uso de alimentos embutidos, ultraprocessados, o uso abusivo de carne vermelha, tudo isso, a dieta pobre em fibras, tudo isso pode contribuir para o aparecimento desse tipo de tumor. Perfeito. Muitas pessoas falam que é uma doença que atinge mais o público idoso, mas pode atingir qualquer idade, né? Nós estamos acompanhando o caso da Preta Gil aqui no Brasil, né? Uma cantora mundialmente famosa, conhecida aqui, que ela está enfrentando um obstáculo nessa doença. Sim, perfeitamente. Hoje, esse tipo de tumor, ele se fez muito... tornou-se muito importante na mídia, porque pessoas famosas como a Preta Gil, o próprio caso do Pelé, né, que teve esse tipo de câncer. Então, é um alerta para a população da importância dessa prevenção. A gente não deve esperar o tumor atingir um estágio mais avançado para poder tentar fazer esse diagnóstico. Então, é sempre bom procurar uma ajuda médica, um especialista, para poder entender, e desde antes, como o senhor disse, né, um diagnóstico precoce pode salvar a vida das pessoas. Sim, perfeitamente.
todo câncer, quando diagnosticado precocemente, ele tem uma taxa de cura muito elevada. No caso dos tumores coloretais, essa taxa de cura é acima de 90% quando diagnosticado precocemente. E como o senhor disse também, vale importante falar mais uma vez que o hábito de vida, né, uma vida saudável, pode então combater esse câncer. Na verdade, prevenir, né? A gente pode fazer essa prevenção através de um estilo de vida saudável, uma boa alimentação, a prática de exercícios físicos, tudo isso, alimentação saudável, tudo isso é muito importante nesse caso desse tipo específico de câncer. Ok, doutor, muito obrigado, viu, pelas suas informações aqui nesse dia. São dicas valiosas para a gente nesse mês tão importante de conscientização. Rodrigo Barbosa, para o MG1, e eu já volto com você aí, Fran. É isso, Rodrigo. Muito obrigada aí pelas informações e também o especialista, né? Vale aquela dica de sim ter hábitos de vidas mais saudáveis, pensar na consulta de rotina que aí dá tudo certo, sim. Obrigada, tá?